Olá, alunos! Vamos para mais uma aula de transmissão e distribuição de energia elétrica. Hoje nós vamos dar continuidade na parte da disciplina que fala de teoria da transmissão de energia elétrica. Vamos lá? Então, vamos abordar agora sobre relações de energia. Então, conforme eu tinha falado com você anteriormente, a cada intervalo de tempo, ΔT, necessário para energizar um trecho do comprimento de linha ΔX, a fonte fornece para o trecho ΔX uma quantidade de energia igual I0 de T. Só um momento. Então, o que é U? É a tensão da fonte, a tensão de distribuição da parte de geração, que é o barramento mais próximo da barra de transmissão, certo? Aqui nós temos I0. I0 basicamente é a nossa corrente de entrada da nossa linha. E temos ΔT, um intervalo de tempo, um pequeno intervalo de tempo que nós vamos considerar na nossa análise. E aí, essa energia numa linha ideal não é dissipada na linha, cabendo, portanto, uma indagação sobre o seu destino. Então, veja bem, então nós temos aqui uma chave seccionadora para fazer a nossa análise. Primeiramente, essa chave, conforme nós vimos na aula passada, estava aberta e logo depois essa chave vai se fechar, certo? E aí vai surgir o potencial U1 nos terminais dessa barra transmissora. E aí nós temos a linha dividida em ΔXL, são pequenos pedaços de indutâncias, certo? Nós dividimos as nossas linhas também em pedaços de capacitâncias, né? Que é delta XC, delta XC, delta XC, e aí reticências, porque a linha ela é formada por, por partes de indutância série e de capacitâncias ligadas em paralelo. Basicamente pode ser representada dessa forma. Então, ΔX é um pedaço da linha, conforme eu apontei para vocês na aula passada. E nós vamos fazer essa análise desde então. Aí, aqui nós temos o comprimento L em quilômetros de uma linha. E R2 é a nossa carga, né? Tá lá na barra receptora, né? Então, aqui nós temos a nossa carga, que é alimentada com a tensão de U2. A partir disso, nós vamos fazer a nossa análise, que está ligada aos pontos 2 e 2 linhas. Repetindo, a nossa barra transmissora está ligada aos pontos 1 e 1 linha, depois que a chave ela é ligada. E aí nós temos a barra receptora, que vai receber esse nível de tensão, e essa corrente vai ser ligada entre os terminais 2 e 2 linhas. E conforme nós apontamos na aula passada, nós temos o nosso nível de potencial lá da linha, e nós temos Z0, a nossa impedância, chamada de impedância natural da linha, certo? Que pode ser representada dessa forma, para fazer uma análise do comportamento da linha. E I0 é a nossa corrente elétrica de entrada da linha, conforme nós vimos na figura passada, no diagrama da figura passada. E ΔX, o pedaço da linha que nós vamos, né, dividir, que nós vamos fazer a análise de pedaços em pedaços para ver o comportamento da linha. Portanto, os campos elétricos e os campos magnéticos têm a capacidade de armazenar energia, né? Só lembrando, os campos elétricos
são criados só pelo fato de você ter cargas, uma diferença de potencial causada pelas cargas. E esses campos armazenam uma quantidade de energia numa linha de transmissão. E os campos magnéticos, pelo fato de você ter um movimento de cargas, surge o campo magnético. Então esses dois campos eles fazem o armazenamento de energia, certo? Em um trecho, determinado trecho na linha. Assim como nós tínhamos definido na aula passada, nós vamos analisar trecho por trecho, pedaços da linha. Então, no trecho da linha de comprimento ΔX, que nós tínhamos modelado na aula passada, poderá então ser armazenada a energia. E referente ao campo magnético, que é dada pela forma do eletromagnetismo, o campo, a energia elétrica armazenada pelo campo magnético é igual à corrente do campo, a corrente da linha de transmissão elevado ao quadrado, vezes a indutância daquele trecho por comprimento, por pedaço de comprimento que está sendo analisado, vezes o comprimento que você está analisando, dividido por 2. E esse resultado é em watt por segundo. Observe que é interessante notar que watt é igual a joule por segundo. Quando você multiplica isso por segundo, corta esse segundo com esse segundo, nós temos joule. E joule, conforme vocês já sabem, desde circuitos elétricos, joule é energia. Energia que nós tratamos na engenharia. Se fosse um curso de física, nós chamávamos e poderíamos chamar de trabalho. Tá? E o campo magnético pode ser calculado da seguinte forma. O campo magnético, a energia armazenada por um trecho do campo magnético é calculado pegando o nível da tensão da fonte da linha elevado ao quadrado vezes a capacitância, conforme eu disse para vocês, que os trechos vão se carregando, certo? Então, aquele nível de tensão que está carregando no trecho, que ele vai se carregando no trecho da capacitância da linha. Aqui era a corrente da linha, que ela vai continuando, né, o seu trajeto. Aqui a capacitância que vai carregando e também continuando o seu trajeto de carregamento da linha, vezes a capacitância pelo trecho, vezes o comprimento do trecho, dividido por 2. Isso também medido em watt por segundo, aonde que a energia total da linha pode ser calculada da seguinte forma, pode ser calculada igual a energia total da linha é igual à energia do campo magnético, armazenada pelo campo magnético, vezes mais a energia armazenada pelo campo elétrico. E essa energia pode ser calculada também simplesmente multiplicando o nível da tensão vezes esse nível da corrente, vezes o tempo que você estiver analisando. Né? Então, conforme você vai coloca um nível de potencial na linha, conforme vocês viram na aula passada que eu mostrei para vocês, a linha ela vai carregando em um determinado tempo. Né? Ela vai carregando conforme vai fazendo o armazenamento de cargas, o trecho da parte elétrica, da parte do indutivo e da parte capacitiva. Então, vezes o período de tempo. E o campo, a energia magnética também pode ser calculada substituindo, conforme vocês viram aqui, substituindo a energia magnética, né, o período da energia magnética e o período armazenado pela energia campo elétrico, pelo campo elétrico, substituindo os valores, né, corrente ao quadrado, vezes a indutância, vezes o trecho, dividido por 2,
que está aqui, e a corrente ao quadrado vezes a capacitância vezes o trecho analisado dividido por 2, que também está aqui. Substituindo, você tem a energia total armazenada pela linha, tá bom? Período, a variação da energia. Então, a equação 17 que nós definimos nos diz que a energia fornecida pela fonte foi armazenada pelos dois tipos de campos, né? Sem, no entanto, nos esclarecer sobre a sua divisão. Agora vamos lá. Vamos ver como fica dividido essa energia em cada campo. Vejamos como se faz. Nós vimos, conforme na aula passada, que a tensão é igual à corrente de entrada da linha vezes a impedância natural da linha, né? Então, nós também vimos que essa corrente, entrada da linha, a gente substituiu, porque a gente calculou a impedância natural da linha. Então, nós podemos substituir aqui, conforme nós tínhamos calculado na aula passada. A impedância natural da linha pode ser calculada igual a indutância dividido pela capacitância, o que introduz onde nós podemos introduzir isso na equação 13.16. Introduzindo na equação que foi demonstrada, o campo magnético, a energia armazenada pelo campo elétrico, perdão, já vou fazer a substituição, fica igual a corrente ao quadrado, a corrente da linha, vezes raiz quadrada da indutância dividido pela capacitância, né? Tá aqui. Isso está elevado ao quadrado, vezes a capacitância, vezes o período que nós estamos analisando, né? Dividido por 2. Portanto, modelando essa parte matemática para ficar mais bem apresentável, nós podemos definir que a corrente da linha vezes a indutância no determinado trecho, vezes o comprimento do trecho que nós estamos analisando. Já que nós estamos analisando a linha no trecho, nós estamos analisando a energia no trecho, dividido por 2, igual a energia no trecho da onda magnética. Interessante notar que a energia dada pelo campo elétrico, ela se tornou a mesma energia do campo magnético. O que nós podemos chegar na conclusão que a divisão de energia entre os dois campos magnéticos é de 50%. 50% da energia da linha é armazenada pelo campo elétrico e os outros 50% é armazenado pelo campo elétrico, nos trechos do campo elétrico é igual a variação de energia no trecho da onda magnética. Então, em uma linha de transmissão, metade da energia é armazenada pelo campo elétrico e a outra metade pelo campo magnético. Conforme eu disse, a divisão de energia é 50% para cada campo. Então, 50% é armazenada pelo trecho do campo elétrico e os outros 50% pelo trecho a energia armazenada pelo campo magnético. Então, a quantidade de energia armazenada pelo campo elétrico é exatamente igual à quantidade de energia armazenada pelo campo magnético,
conforme nós vimos anteriormente. Cada um dos campos armazena, portanto, exatamente a metade, 50%, da quantidade de energia que é fornecida pela fonte. Então, a fonte fornece uma determinada energia para a linha, 50% é armazenado pelo campo elétrico e os outros 50% pelo campo magnético. Esse processo de energização, conforme eu mostrei na primeira aula para vocês, ela vai armazenando os trechos, né, os pedaços da linha que são formadas por indutores e capacitores, vão se carregando. De energização vai durando indefinidamente, se a linha tiver um comprimento finito. As linhas, se ela tiver um comprimento infinito. As linhas, portanto, na prática, que é a linha real, elas possuem um comprimento finito, né? Então, nós temos que fazer a análise de forma finita, o comprimento dela, conforme que nós tivemos de carga. Nesse caso, ocorrerão fenômenos complexos que procuraremos analisar, que são os fenômenos que nós vamos analisar nesse curso. Está diretamente relacionado com a nossa carga na barra transmissora, na barra receptora. Então, o que tiver de carga na barra receptora que vai ditar o comportamento da linha. Esses fenômenos veremos depende exclusivamente da forma que a linha é terminada, ou seja, qual que é a carga que vai estar lá na sua extremidade. Então, imaginaremos que a linha tem um comprimento L km, medido em km, e que seja colocado na sua extremidade receptora um dissipador de energia R2, medido também em ohms, com a condição de que. Então, vendo o nosso primeiro caso, também conhecido como caso base, que é quando a nossa resistência de carga R2 é igual ao valor da impedância natural da linha. Vamos ver o comportamento aí nesse primeiro caso. Já nesse caso, vamos ter a tensão U, que eu representei como U, a tensão da própria linha vezes a corrente da própria linha vezes a impedância natural. E também podemos definir que, nesse caso, como vocês lembram do circuito apresentado, é a corrente da própria linha vezes a resistência de carga é igual também ao valor da tensão U da linha. Isso acontece pelo fato, se vocês observarem na nossa linha natural, a nossa linha ela é composta pela fonte e aí, analisando ela infinitamente, teríamos um circuito parecido com esse, né? Onde que aqui teríamos a nossa corrente da linha. E aí, considerando uma linha infinita, seria essa corrente perdurar para o carregamento infinito da linha. Então, nós teríamos esse caso se fosse infinito. Porém, não, no nosso primeiro caso, nós temos uma carga, né? Então, na barra receptora, vamos ter a nossa carga R2. Só vou colocar aqui a corrente zero para representar. E aqui teríamos nosso valor de R2, que é em módulo, seria igual à impedância Z0. Aqui eu vou colocar como terminal 2 e aqui o nosso terminal 1.
Porque aqui fechou a chave, vocês lembram? Que a chave, nós estamos fazendo aquela análise com a chave fechada, que eu desenhava na aula. Aqui nós temos que a corrente que vai circular aqui é a nossa corrente I2, aonde que I2, nesse caso, será igual a I0. Então, nós podemos já chegar fazendo uma modelagem aqui, uma mudança, aplicando álgebra, nós podemos chegar à conclusão que 0 é igual a tensão da linha dividido pela impedância natural da mesma, que também é igual a tensão da linha dividido pela resistência da própria carga. Uma vez que na determinação da linha não há campos magnéticos e elétricos armazenar energia, toda a energia fornecida pela fonte ela é dissipada na resistência R2, que é a resistência que é a nossa carga terminal. Então, logo, nós podemos definir que a energia dissipada, vou colocar assim, tá? Só não confundam com tensão, é ED, D de dissipado. Vou fazer assim, ó, para representar pela corrente I2 é igual a tensão da linha vezes a corrente da linha vezes o degrau de tempo que nós estivermos avaliando, que é igual também, lembre-se, tensão vezes corrente é potência, vezes o tempo que você estiver avaliando, vira energia. Nós estamos fazendo avaliação de energias da linha, tá? Então, a corrente I de 0 elevado ao quadrado vezes a resistência da carga vezes o tempo, nós também podemos definir a energia. Em qualquer um desses dois casos, nós podemos achar a energia dissipada nesse primeiro caso. Então, essa é a energia dissipada. Vou arrumar o D aqui. Energia dissipada pela corrente I2 devido à circulação dela na linha. Então, aqui temos o nosso circuito equivalente que eu tinha desenhado anteriormente. A corrente I0 ela continuará com a mesma intensidade inicial, como se a linha fosse de comprimento infinito, nesse caso, conforme está mostrando aí na nossa figura, nos nossos gráficos da figura, independentemente do valor do seu comprimento. Uma linha assim, terminada é denominada linha de comprimento infinito. Então, quando você tem essa impedância da carga terminal igual à impedância da linha, ela é denominada como linha de comprimento infinito, tá bom? Então nós temos a tensão na barra transmissora e a tensão na barra receptora iguais, tá bom? Assim como a corrente na barra transmissora e na barra receptora, elas são de valores iguais, em magnitudes iguais. Agora, vamos para o caso de uma linha de resistência terminal maior que Z0, maior que a impedância natural da linha. Nós vamos chamar, para diferenciar essa resistência, que é a nossa resistência de carga, igual a R'2. Então, nesse caso,
a corrente I linha 2, para diferenciar da corrente I2, através da resistência R linha 2, será menor que a corrente de zero, que foi a corrente que nós já mencionamos. E a energia dissipável linha, que é o outro caso, devido à corrente 2 linha, será igualmente menor do que a energia dissipada pela energia dissipada pela corrente 2 do caso anterior. Então, nesse caso, se a resistência R'2 for maior que a impedância natural da linha, a energia dissipada será menor. Nas equações acima, para que aí fique interessante já a gente utilizar uma modelagem aqui, né? Então, a corrente I0, conforme nós vimos, é a tensão da linha dividido por dividido pela impedância natural. E a corrente I2 linha é igual à tensão da linha dividido pela resistência terminal R'2. Portanto, a corrente I2' ela vai ser menor que a corrente I0 entrada da linha mencionada anteriormente. Então, vamos definir aqui que a energia dissipada, nesse caso, devido à corrente nesse segundo caso, será igual a essa corrente percorrida pela carga vezes essa corrente elevado ao quadrado vezes o valor dessa carga vezes, como nós estamos tratando energia, tem que multiplicar pelo tempo que nós estamos analisando, né? Vai ser menor do que a corrente do segundo caso, do primeiro caso, vezes a resistência do primeiro caso, vezes o tempo, que é igual a corrente I2 ao quadrado vezes a resistência lá na barra receptora vezes o tempo, conforme nós vimos na modelagem passada, né? Então, vou passar para cá, senão vai faltar espaço. Então, a energia dissipada nesse caso em questão, devido a essa corrente, né,
ela é menor do que a energia dissipada pela corrente no caso 2, né, pela corrente mencionada anteriormente. Portanto, nas equações que mostramos, que modelamos acima, se deve verificar que apesar de agora R'2 do segundo caso ser maior do que R2, né, que foi o caso base anterior, a corrente I'2 ela é menor que I0. E como nos cálculos de energia a corrente está elevada ao quadrado, teremos, portanto, uma menor energia dissipada em R'2. Junto ao terminal da linha haverá um excesso de energia, conforme nós podemos observar, né? E concluir. Um novo estado de equilíbrio deverá ocorrer, pois esse excesso de energia não poderá ser destruído, né? É conforme eu sempre falo para vocês. A energia nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Essa energia ela não se perde. Alguma coisa tem que acontecer. Então, uma redução da corrente na linha leva também a uma redução da energia armazenada no campo magnético. O campo magnético está ligado com a corrente. Lembrem disso. Devemos lembrar que a energia armazenada no campo magnético, no caso base, era a energia do campo magnético era igual a corrente ao quadrado vezes a indutância no pedaço que estaríamos analisando dividido por 2. Mas agora a corrente ela é menor do que no caso base. Então vai resultar numa energia de campo magnético e linha. Corrente magnética no caso, nesse segundo caso é igual a corrente linha 2, que é essa do segundo caso, elevado ao quadrado, vezes a indutância num pequeno pedaço de análise, L vezes ΔX, dividido por 2. Consequentemente, a energia armazenada pelo campo magnético será menor do que a energia armazenada pelo campo magnético no primeiro caso. Então, a energia armazenada pelo campo magnético nesse caso será menor do que no caso anterior. Portanto, teríamos essa forma ilustrada nos gráficos. Observe que o campo, a energia armazenada, o nível da tensão, nível da tensão terminal, ele vai o quê? Ele vai aumentar. Nós vamos ter um aumento da tensão na barra receptora, né? E nós teríamos aqui a corrente na barra receptora, ela, como a energia no campo magnético é menor, então o nível da corrente ela também estaria reduzida na barra receptora. Então, isso aí acontece quando temos uma condição de R2 no segundo caso, maior do que Z0, impedância natural da linha. E agora vamos avaliar um caso extremo, quando a R2, a resistência lá de carga, aí vamos chamar de R'2, é igual a infinito. Um dos casos extremos. Isto é, na linha de comprimento infinito, a abertura junto ao receptor. É como se o receptor de carga, a barra receptor, estivesse aberta. Nesse caso, nós podemos observar que a corrente ela se reduz a zero.
corrente elétrica ela se reduz a zero progressivamente, assim como eu falei da parte do carregamento do receptor ao transmissor, essa corrente ela vai diminuir para zero progressivamente. E o campo elétrico tem que armazenar toda a energia. Então, muito bem. Se a corrente elétrica ela faz o armazenamento da energia por conta da corrente elétrica, se não existe corrente elétrica, quem que vai armazenar energia? Olha, conforme nós vimos nos slides anteriores, a energia, ela, em uma linha, ela é armazenada 50% no campo elétrico e os outros 50% no campo magnético. Então, nós temos duas parcelas de 50%, uma no campo elétrico e outra no campo magnético. A do campo elétrico é gerada pelo potencial, o nível de tensão da linha, e o campo magnético ela é gerada pela corrente elétrica. Mas se a corrente I' 2 ela é igual a zero, então o campo magnético ela não está armazenando seus 50% de energia. Quem vai estar armazenando esses 50% de energia será o próprio campo elétrico. Bom? Então, vamos aqui chegar a algumas conclusões matemáticas, ou seja, o 2, o valor da tensão, o 2 que é o valor da tensão que a linha atingirá junto ao receptor. A energia armazenada na parcela de ΔX de linha vai ser meio multiplicado por U2 elevado ao quadrado vezes ΔX, conforme nós já mencionamos anteriormente. A linha possuía U2 elevado ao quadrado vezes capacitância, vezes o, o espaço que nós estamos adotando. Então, isso de energia, duas energias de 50%, em ΔT segundos. Então, enviou mais U elevado ao quadrado C, né, que é a energia armazenada no campo elétrico, duas parcelas de energia de 50%, conforme eu disse anteriormente, para o campo elétrico. Logo, o campo elétrico deverá armazenar a energia equivalente. Então, deixa eu só organizar aqui, né, para a gente não misturar. 2 vezes U2 vezes C vezes ΔX. Então, nós temos duas parcelas sendo armazenadas pelo campo elétrico, igualando. Vou colocar aqui para ser mais organizado. Então, 1 igualando as equações, meio vezes U2 elevado ao quadrado vezes capacitância vezes ΔX igual a 2 vezes U2 vezes a capacitância vezes ΔX. Então, aí nós temos que U2 elevado ao quadrado é igual a 4 vezes U2. Ou U2 é igual a 2 vezes a tensão no terminal deixa isso aqui em volts, tá bom? Então, portanto, em uma linha ideal aberta, a tensão no receptor ela cresce ao dobro do valor da tensão aplicada. Aí deixa eu ver se eu vou colocar
agora uma figura para vocês. Essa tensão do receptor do transmissor. Coloquei, tá aqui. Então, aqui está uma figura representando o nível da tensão aplicada na linha, na barra transmissora, né? E aí nós temos lá na barra receptora, nesse caso extremo de linha aberta, o nível da tensão na barra receptora ela aumenta 2 vezes, né? Um aumento da tensão na barra. Porém, a linha corrente elétrica que ela é estabelecida na barra transmissora, ela diminui-se progressivamente e ela é armazenada pelo campo elétrico, e na barra receptora a corrente elétrica ela é igual a zero. Então, tá aí a redução de energia elétrica com perfil de tensão e corrente em linha ideal aberta. Vamos ver agora a linha com resistência terminal menor que Z0, que é a impedância natural da linha, ou seja, R'2 menor do que Z0. Agora, nesse caso, em específico, a corrente I linha 2, através da resistência R'2, será maior que a energia, que a corrente I0 e a energia dissipável. Já tem uma linha aqui, que é no segundo caso, pela corrente I linha D2, será igualmente maior pela energia dissipável no primeiro caso, pela corrente I2. Então, nós temos aí que as equações mostram para a gente que através R' 2 sendo menor do que R'2, né, que é o nosso caso base, R'2, a corrente linha 2 ela vai ser maior. Como no cálculo da energia a corrente está elevada ao quadrado, conforme vocês viram na lei de Ohm, uma maior energia dissipada por R'2 vai acontecer. Junto ao terminal da linha ocorrerá um déficit de energia que não poderá ser fornecida de imediato pela fonte. O novo estado de equilíbrio somente ele poderá ser atingido se essa energia for suprida pela própria linha. Então, conforme vocês podem ver aqui na figura que eu peguei, observem que nós temos a corrente, a tensão, o nível de tensão transmissora, e nós temos o nível de tensão receptora com déficit, né? Então, acabou se tornando o linha 2, ocorreu uma redução nesse caso, tá? Porque ela é menor, mas ela não chega a ser zero. Então, ela vai diminuir uma determinada magnitude. Porém, a corrente elétrica ela vai aumentar, né? Porque a corrente ela é menor, porque a resistência ela é menor, conforme vocês viram aqui, ó. Essa corrente terminal na barra receptora, ela vai aumentar, né? E aonde que nós vamos ter um I' 2 maior do que no caso base, que é o primeiro caso que nós avaliamos. Nós vamos ter uma corrente maior na barra receptora. Então, analisando outro caso extremo de operação, é a avaliação para o caso de curto-circuito, né, na barra receptora, ou seja, R2 igual a zero. Nesse caso, podemos observar que a tensão junto ao receptor somente pode ser nula. Lembre-se de circuito, quando vocês estudaram em circuitos elétricos. Quando você fecha um curto-circuito, o nível de tensão é um curto no curto-circuito e
a corrente elétrica é a corrente que acaba sendo a máxima naquele ramo. Então, propaga-se esse valor do receptor ao transmissor, igual aconteceu nas análises anteriores. Então, há um aumento no valor da corrente elétrica junto ao receptor, que se propaga para o transmissor. O valor da corrente poderá ser determinada com base nas considerações que seguem. Então, conforme nós podemos observar anteriormente, a energia ela é armazenada 50% no campo elétrico e 50% da energia da linha é armazenada no campo elétrico, uma no campo magnético e a outra 50% no campo elétrico. E aí, nós já modelamos, no caso anterior, de circuito aberto, e nós vamos, só que com um nível de tensão. E modelando novamente, porém com o nível da corrente elétrica, levando aquelas mesmas considerações anteriores, nós vamos chegar na conclusão que I'2 é igual a 2 vezes I'0. Isso medido em amperes. Portanto, numa linha em curto-circuito, a corrente crescerá no receptor ao dobro do seu valor, conforme mostrado aqui. Então, a corrente elétrica lá na barra receptora, a magnitude vai crescer de 2 vezes.